Olá, boa noite. Mais uma madrugada com Deus. Hoje estou muito feliz, meu celular chegou, graças a Deus. Agora todo dia vou poder gravar meus vídeos, né, sem me preocupar. Já estou usando ele para a glória do Senhor. E é isso. Hoje tive um dia muito conturbado, né? Hoje foi o dia da minha perícia lá no médico, né? No meu atestado. E creio que vai dar tudo certo, né? Fui resolver outras coisas, outros problemas pessoais, mas enfim, hoje deu certo tudo que eu fui fazer. Está chovendo agora nesse momento, uma chuvinha leve está caindo, não dá para ver direito. Eu estou aqui na sala da minha casa, e aí tá chovendo assim bem fininho, mas tá chovendo, tá caindo uma chuvinha de leve. Hoje tínhamos, deixa eu dar uma arrumadinha aqui direitinho nessa câmera. Hoje tínhamos escola bíblica, mas também não teve, né? Não aconteceu por conta da chuva. Só fomos eu, meu esposo, meu filho, o professor, o pastor e mais uma irmã lá da igreja, né? Por conta da chuva. As outras não foram, a gente até entende. Mas foi bom porque a gente conversou, bateu um papo lá com o nosso pastor, né? Que é o pastor do nosso coração, ele, né? Tanto ele quanto a nossa pastora, que tá um pouco afastada, né? Fez uma cirurgia, ele tava comentando com a gente que ela tá bem, mas sente muitas dores e estou orando por ela, pela minha pastora, para que ela se recupere logo e volte logo ao nosso convívio. E não teve escola bíblica, né? Porque o professor não ia dar aula só para 3 pessoas, né? Eu, meu esposo e a outra colega. Meu menino é da turma das crianças, aí não ia dar certo. Acabou não tendo. Mas enfim, é assim mesmo, é as coisas da vida, coisas que acontecem, não é coisas de Deus, né? A gente não pode ir contra Deus. Tem um amigo meu, pastor, um outro pastor que é amigo meu, ele diz assim, que se você, quando ele falar alguma coisa da Bíblia, ou acontecer alguma coisa no tempo, e você estiver achando ruim, pois vai reclamar com Deus. Não reclame com ele não, que ele apenas passa e faz o que Deus manda ele fazer. Então vai reclamar com Deus, né? Mas tá bom o clima, um friozinho. Meu marido já se recolheu, porque ontem ele estava de plantão, coitado, hoje trabalhou, passou o dia andando, já tá dormindo. Mas é assim mesmo, né? Eu passei a tarde estudando minha revista bíblica, porque eu estava afiada, né, para a aula de hoje à noite, né, da EBD, lá na igreja, que é a reposição da aula de domingo passado, que não teve devido à festa de aniversário da igreja, né. Aí eu passei metade da tarde estudando a revista. Hoje à noite, antes de sair, eu dei uma revisada. Mas também eu estive lendo a Bíblia, né? A minha companheira, né? Um capítulo da Bíblia que me chamou muita atenção, que foi em Miqueias, capítulo 7, a partir do versículo 1. Que vai até o versículo 8, que diz assim:
Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uva para comer, nem figos temporãos, que a minha alma desejou. Aí diz assim: pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão como uma rede, com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa a recompensar. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la a confusão. A ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a verão sendo pisada como a lama das ruas, no dia em que reedificar os teus muros. Nesse dia, longe estará ainda o estatuto. Até aqui, até o capítulo 11. Às vezes a gente fica pensando, eu mesmo, muitas vezes eu fico pensando no quão difícil é a gente confiar nas pessoas, a gente tentar induzir as pessoas ao caminho do bem. Porque esse mundo, aliás, esse mundo não, as pessoas estão, acredito eu, que tão carente de Deus, que às vezes elas ficam meio que confusas. Ontem aconteceu uma situação assim que hoje eu estava até comentando com meu filho, assim, que eu estou muito preocupada. Porque na escola que ele estuda, tem um garoto que eu acredito que ele seja até mais novo do que meu filho. E assim, ele faz de tudo. Esse garoto, ele faz de tudo para ser uma pessoa má. As professoras estão lá ensinando o caminho do bem. Porque ontem foi a despedida da festa, das aulas, né? Para eles entrarem de férias e voltar em fevereiro. E teve um amigo oculto. Teve a festinha, né? A despedida lá.
E eu com meu esposo, nós estávamos lá presente, porque a gente estava esperando meu filho fazer a última prova, depois participar lá da despedida. E meu filho terminou de fazer a prova, foi lá para a sala e tudo. E esse menino todo o tempo, assim, agindo como uma pessoa mal. Ele quer ser mal. A gente sabe que, assim, a mãe dele, não é a educação que a mãe dele dá para ele, passa para ele. Eu acredito que não. Porque eu já vi a mãe dele várias vezes. A mãe dele é cega, né? Para começar a história. A mãe dele é cega. E assim, todo dia é uma pessoa, acho que é uma tia dele que vai deixar ele na escola, deixa na porta, ele entra e lá, depois de 5 horas, ela volta, pega ele, leva ele, monta na moto, vai embora. E assim, só que assim, eu fiquei preocupada porque ele é uma criança que no caso, ele está fazendo as coisas erradas, mas ele não quer a mudança, ele não quer mudar, ele procura, ele quer ser mal, é ele que quer ser mal. Ontem, na hora lá da despedida, a professora e a coordenadora nos chamou, né, pra gente participar lá, e aí a gente entrou para a sala de aula para comemorar e tudo. E aí meu menino tinha tirado ele, olha só as coisas. Meu menino tinha tirado ele no amigo oculto. E aí os presentinhos lá, tudo, as lembrancinhas, que foram lembrancinhas que a professora disse que era para dar. E meu menino disse assim, eu vou dar uma caixa de chocolate para ele, para ver se ele aceita. Só que na hora da entrega, a menina tirou meu menino. Aí quando meu menino foi entregar o presente, ele não se levantou, ele não queria se levantar da cadeira. Aí foi que a diretora com a professora disseram, venha receber sua lembrancinha. Aí ele foi, chegou lá, ele pegou, não quis tirar a foto com meu filho. Aí eu mais meu esposo, a gente até questionou, a gente disse, rapaz, que é isso, vocês são colega de turma, vocês são amigos, que é isso, vocês querer carregar orgulho, briga por causa disso, que é isso? Ele é amigo? Amigo? Eu não sou amigo dele, não sou amigo dessa turma, eu não gosto de ninguém aqui dessa turma, eu não gosto, eu odeio todo mundo aqui dessa turma. Aí meu menino pegou, entregou o presente. Ele não queria receber o presente. Ele não levou o presente pro amigo oculto dele. Ele participou do amigo oculto, mas ele não levou o presente. O menino que ele tirou ficou constrangido. E aí ele teve que dar o presente que meu filho deu para ele, que a professora disse, nada mais justo. Você vai dar a sua lembrancinha para ele, para a pessoa que você tirou. E assim ele tirou. Quando o menino viu que era uma caixa de bombom, o menino pegou, foi distribuir para a turma toda. Disse, não, eu vou distribuir para a turma toda. Sendo que meu menino também ganhou uma latinha com bombom. Deixa eu pegar bem aqui, ó. Essa aqui, ó, que ele ganhou, essa latinha de presente de amigo oculto. Ele tá aqui, tá falando, sabe? Veio assim, cheia de bombom essa latinha aqui, que eu até disse pra ele, eu vou ficar com essa latinha pra mim, que é pra mim guardar moedas dentro, sabe? A embalagem linda. E aí o menino que ele tinha tirado foi distribuir os bombons. E ele estava sentado assim, meu marido estava sentado perto da porta, depois era eu, depois tinha um colega dele e logo depois era ele. Aí o menino saiu com a caixinha, abriu a caixa e foi dando para cada um tirar um bombom. Aí quando chegou nele, ele tirou 2.
Aí o menino disse assim, não, só um. Ele, não, eu vou tirar é 2. E é se você quiser. Aí o menino, não, tudo bem. Quando ele foi abrir o bombom, ele disse assim, será que não tá envenenado não esses bombons? Desse jeito. Aí eu virei assim pra ele, eu disse, olha, nós não temos costume de fazer isso, até porque a caixa veio lacrada. Mesmo que nós quiséssemos fazer isso, não teria como. Nós teríamos que abrir a caixa dos bombons para colocar o veneno. E a gente não é disso. Nós não gostamos disso, desse tipo de coisa. Por que que você é assim? Olha, eu acho bom você rever seus conceitos. Você já é um pré-adolescente. Eu sei que todo pré-adolescente e adolescente tem suas fases difíceis. Eu já passei por isso também. Mas a gente tem que... Nós vivemos numa sociedade, numa comunidade de pessoas que nós temos que buscar melhorar a cada dia. Porque se você não procurar ser uma pessoa boa, um cidadão de bem, que tipo de pessoa você vai ser? E a professora estava ouvindo, né, eu falar, né? Aí ele ficou assim, tipo assim, virando os olhos, né, debochando. Eu assim, olha, faz assim, e leva pra tua... Pensa nisso que eu tô te falando. Procura rever teus conceitos, isso é muito feio. Esse tipo de comentário que você faz na frente das pessoas. E aí, passou-se, né? Terminou, a gente veio embora, eu peguei meu filho. Mas desde ontem que eu tô com isso dentro de mim. Eu tava comentando ainda agora com meu filho que eu tô muito preocupada. E se eu já acompanhava ele na escola, agora que eu vou acompanhar mesmo. Porque eu tô muito preocupada, assim. Porque eu creio que na casa dele, a mãe dele não deve saber dessas coisas que ele pratica na escola. E ele deve assistir televisão. E televisão toda hora tá passando aquela coisa, aquelas invasão de escola. Aluno matando aluno. Já me passou 1000 coisas pela minha cabeça. E eu tava pensando ainda agora, a partir de agora eu vou orar por ele, para Deus quebrantar o coração dele, para Deus mudar a conduta dele. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas perderam totalmente o amor pelas outras pessoas. O amor até mesmo pela mãe, pela família, pelos irmãos, como a história diz aqui, né? Que filha se levanta contra a mãe, nora contra a sogra, os inimigos do homem são a sua própria casa. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu procuro me dar bem com todo mundo. Me dar bem com... A única coisa que me deixa triste e me faz eu me afastar de uma pessoa é traição. Traição. Mas eu me afasto, mas eu procuro não ter raiva, nem ódio da pessoa, nem mágoa, nem rancor, nem nada, não senti nada pela pessoa. Porque assim, a traição, ela é uma coisa que faz com que você perca a confiança nas pessoas, né? Eu gosto muito da minha nora. Eu tenho uma nora que é casada com meu filho mais velho. A gente se dá muito bem, né? No começo, assim, quando ela casou com meu filho, todo início de casamento tem suas dificuldades, né? E aí eu acho que ela queria descontar as raivas que ela tinha do meu filho em mim, né? Mas assim, eu sou aquela mãe que mesmo assim eu vejo que meu filho está com a razão, eu procuro apacentar. Eu vou lá, eu converso, olha, tenha paciência, não é assim. Agora que eles têm um filho, né, de 4 anos, pense no seu filho.
Seu filho não pode viver. Um dia eu cheguei lá, aqui, né, eu tô desabafando assim. Eu cheguei lá e eles estavam falando em separação. Olha, aquilo me deu uma dor tão grande dentro de mim, assim. Eu fiquei mal mesmo. Eu chamei ele e aí eu disse pra ele: mãe, mas é porque ela fica me atosigando a paciência. Não, tenha mais paciência. Quando ela estiver assim, você sai de casa, sai, vai dar uma volta, vai na casa de um amigo, conversa. Para o homem sempre tem, assim, mais opções de coisa do que para a mulher. Ajude ela a cuidar do bebê, a cuidar da criança, dê mais atenção para ela, dê mais atenção para a criança. Olha, eu vou lhe dizer, eu cresci sem a presença do meu pai, porque quando meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade. E lhe digo uma coisa, não é bom você... Eu sempre sofri muito assim pela ausência do meu pai. Dia dos Pais, meu Deus, eu choro tanto. E agora Dia das Mães também, porque eu não tenho mais mãe. Mas a gente fica assim com aquela preocupação. Então assim, eu e ela, a gente se dá muito bem. Às vezes meu filho diz assim: ah, a senhora gosta mais dela do que de mim, que sou teu filho. Mas não, é porque a gente tem assim um contato, a gente conversa mais, a gente tem mais convívio, ela sempre tá presente comigo. Então assim, eu fico nessa preocupação. Esse texto hoje de Miqueias, né? Esse texto hoje, ele traz assim uma reflexão muito grande assim para a vida da gente, dos dias que nós estamos vivendo hoje, da necessidade. Olha, eu fico pensando, uma vez eu disse, um dia desse, antes das minhas aulas encerrarem lá do meu curso, eu disse para o meu professor: as pessoas estão carentes, não é de uma cesta básica. Uma cesta básica, ela é necessária, porque ela vai ali, ela vai conter a fome da pessoa, mas só por alguns dias. Mas as pessoas, elas estão carentes de um abraço, de uma... Oh, desculpa. Tomei água agorinha. Estão carentes de um abraço, estão carentes de uma palavra, sabe? E as pessoas estão assim confundindo muito. Eu fico pensando assim: meu Deus, se Jesus voltar agora, porque vai ser rápida, né, a vinda dele para buscar as pessoas. E se essas pessoas não estiverem preparadas, como é que vai ser? Como é que vai ser? Porque a gente todo dia tenta. Esse menino ontem eu tentei falar de Jesus para ele, mas parece que o coração dele tá tão pedrado, tá assim, tão cheio, eu não sei, parece que ele tem algo que tá prendendo ele, sabe, assim, alguma mágoa, um ressentimento, uma dor, que ele não consegue ouvir ninguém. Ele não consegue, parece que ele não entra de um lado, sai do outro, ele não consegue ouvir ninguém. A gente tenta falar com ele, ele não ouve, ele não quer ouvir ninguém. Aí eu fico imaginando, porque já é uma pessoa que já tem entendimento, né? Já sabe o que é certo e o que é errado. Aí Jesus volta num momento como esse. Jesus leva a sua igreja, uma criatura dessa fica. O que será que vai ser feito? Eu disse para ele ontem, eu disse: olha, toda a admiração que eu tinha por ti caiu por terra.
porque, sem querer te ofender, eu tô falando a verdade, porque eu sou muito sincera com minhas coisas, com o que eu vou falar. E também gosto que as pessoas sejam muito sinceras comigo, quando for falar comigo, seja muito sincera. Foi o que eu disse pro professor do meu filho, o professor de matemática dele. No dia que eu fui falar com ele, que ele estava fazendo a prova, que ele disse assim: olha, mãe, eu vou ser bem sincero com a senhora. Eu disse para ele: pois seja bem sincero. Porque eu gosto da sinceridade, eu gosto que as pessoas não escondam as coisas de mim. O senhor não esconda nada de mim, porque eu sou mãe e eu tenho que saber e eu tenho que tomar as providências. E aí nós conversamos e ele foi bastante sincero comigo. Então, eu não gosto de enrolação. Eu gosto de ser bem sincera com as pessoas. E eu disse para ele: olha, vê se você consegue mudar. As aulas estão encerrando. Você vai passar só dia 10 de fevereiro que vocês vão voltar novamente. Esse período tira para tu fazer uma reflexão, viu? Tu diz que é crente. Mas tu em nenhum momento aqui na escola tu tá mostrando que tu é crente. Tu deve estar mostrando que é crente só lá na tua casa e na tua igreja, porque aqui na escola em nenhum momento do início do ano pra cá eu ainda não vi tu ser crente. Eu ainda não vi, porque a conduta de um crente é totalmente diferente da conduta que você está levando. E eu disse para ele: olha, nós somos observados em todo lugar que nós chegamos, nós somos observados. As pessoas te observam, vê quem tu é, como tu te comporta, até como você se veste, até como você penteia seu cabelo, usa seu cabelo. Então você não está tendo uma conduta de crente. Você dizer que odeia a turma todinha. Então a turma não tem problema, o problema está em você. Você que tem problema. E você tem que ver aonde é que está o problema que está acarretando isso em você. Eu sei que meu filho, ele errou porque foi no dia que vocês brigaram, que eu já até falei com ele. Mas ele foi apenas se defender de você, porque claro que ele não ia apanhar de você. Porque você partiu para cima dele, foi para bater mesmo. E ele tinha que se defender. Eu tô te falando isso porque eu sou mãe. E aqui na escola eu tenho assim, pela minha convivência de vir deixar e buscar meu filho e estar participando aqui direto aqui com as professoras, eu tô falando isso, tô te falando isso, não é para te repreender não, é te orientando, para que tu pegue um caminho diferente, um caminho bom, um caminho do bem para ti. Eu sei que esse mundo tá transformado, tá mudado, as pessoas estão mudadas, as pessoas não querem mais saber de nada, só querem saber de si mesma, do eu, é eu. As pessoas não se preocupam mais com o irmão, porque o mandamento de Deus diz: amarás o teu Deus amarás o teu Deus e amarás o teu irmão como a ti mesmo. Mas as pessoas hoje, elas não estão mais preocupadas com o teu irmão, eles estão preocupados consigo, com o eu. E nós precisamos tirar essa capa que nos veste, sabe? Olhar um pouco para o lado, ver o que o irmão... Porque a questão não é ter, é você ser para o outro, sabe? É você ser, é você estar ali, presente quando o irmão precisa, é você ter uma palavra
para dizer quando ele precisar ouvir. É você dizer a verdade para ele também quando for preciso você falar. Sabe? Sem enganação, sem enrolação. Sem querer passar a mão na cabeça, tapar o sol com a peneira. Porque quando se trata de Deus, você tem que falar a verdade. Nem que você seja duro, sabe? Domingo na pregação de um pastor lá na minha igreja, eu achei assim tão lindo e peguei para mim assim o que ele disse. Ele disse: me desculpa se eu tô sendo duro, mas eu tenho que falar a verdade. O Espírito Santo tá aqui, ele tá falando e eu tenho que falar o que ele me fala. E é de pessoas assim que eu gosto, que não enrola. Ah, porque passa a mão na cabeça, porque é seu fulano. Aí tampa o sol com a pena. Não, é fulano. Não, é assim. Não, fulano. Aí fica passando. Não, gente. Que é isso? Depois, quando tiver uma reunião de escola, eu vou procurar a mãe desse menino, desse garoto. Eu vou conversar com ela. Vou ter uma conversa assim, de mãe para mãe com ela. Porque eu fiquei muito preocupada e hoje eu lendo esse texto, assim, ele virou inimigo do meu filho, ele virou inimigo dele, e eu disse pro meu filho hoje que a partir do próximo semestre, quando começar as aulas novamente em fevereiro, eu vou estar acompanhando de perto mesmo. Vou buscar, se precisar, eu vou ficar lá na escola, sabe? Coisa de mãe mesmo, sabe? Mas eu vou até conversar com a diretora, com a coordenadora depois, pra mim ficar lá na escola acompanhando, porque eu fiquei muito preocupada mesmo com esse menino lá, sabe? Eu tenho medo, ainda mais que ele declarou ontem assim, que odeia meu filho. E aí eu tenho medo que ele faça alguma coisa, mas eu vou orar por ele, para Deus quebrantar aquele coração de pedra dele. E aí, quando a Bíblia fala assim no versículo 8, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-te-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Eu confio muito nisso aqui. Eu confio muito nessa palavra. Vem aqui, de Deus. Mas é o que eu disse uma vez para um pastor meu. Aliás, um ex-pastor meu, que hoje ele é meu amigo. Aliás, ele nunca deixou de ser meu amigo. Ele é meu amigo, né? Ele é ex-pastor, mas continuou sendo meu amigo. Porque a igreja dele era muito longe e eu estava indo para lá e a reunião terminava muito tarde. E um dia eu vinha vindo, os irmãos saíram todos, entraram nos seus carros, foram-se embora e eu vim a pé com o meu filho pequeno, né? Ele tinha mais ou menos de 4 para 5 anos. E aí eu vinha vindo com ele. Gente, mais ou menos assim, uns 10 cachorros atacaram nós. Eu não sabia para que lado eu virava para defender o menino. Não tinha uma pedra, não tinha um pedaço de pau. E eu com a Bíblia batendo nesses cachorros, e os cachorros querendo atacar a gente, sabe? Até que eu fui andando devagarinho e o menino grudado em mim. E nós caminhando e esses cachorros latindo. E esses cachorros querendo atacar a gente, querendo pegar a gente. Até que eu consegui me sair desses cachorros. Graças a Deus, achei um pedaço de pau. Achei umas pedras. Aí joguei nesses cachorros, peguei os pau, comecei a jogar neles.
E aí saí caminhando com o menino até que eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu me sentei e fiquei pensando. Eu disse, eu não vou mais para essa igreja. Lamento muito. Eu passei assim mais ou menos uns 6 meses desviada da igreja, sem ir para a igreja. Aí eu disse, eu não vou mais, porque além do curso, o culto terminar tarde, eu venho por aquela rua, sendo que nessa rua que eu vinha, tinha duas casas de traficante, né? Aí olha o risco que eu corria. As irmãs vinham comigo até metade do caminho, mas aí quando chegava na outra metade, dobrava e ia-se embora. E aí eu vinha sozinha com ele. Eu disse, eu não vou mais para essa igreja. Eu vou ficar em casa mesmo, orando, até Deus me mostrar uma outra congregação que seja mais próxima da minha casa e que seja mais cedo o culto e que a gente possa ir. Aí fiquei sem ir, né? Aí quando foi um dia, esse pastor foi lá em casa. Aí ele perguntou por que eu não estava indo para o culto. Eu disse, pastor, eu não estou indo. Aí contei a história para ele dos cachorros, né? O que tinha acontecido. Ele disse, mas irmã, olha, isso não é motivos para você deixar de ir para a igreja, não. Eu disse, além de tudo, pastor, ainda tem 2 bocas de fumo lá na rua, pela rua que eu venho. Porque se eu viesse pela rua de cima, ia demorar muito, o caminho ia ficar muito longo para mim vir embora, né? E de qualquer forma eu tinha que passar por esse outro caminho, onde era escuro, que é uma praça escura que tem. Aí ele disse, olha, isso não é motivos para você deixar de ir para a igreja, para você deixar de estar indo para os cultos. Eu disse assim, é sim, olha, você está abandonando Deus. Eu disse, não, eu não estou abandonando Deus. Eu não vou mais. Por quê? Eu não estou abandonando Deus. Eu só não vou dar margem ao mal. Porque uma agente de saúde, uma vez, eu acho que foi até noticiado em todos os jornais daqui da cidade, de Teresina. Ela foi avisada que não era para ela ir visitar, fazer visita, né? Que os agentes de saúde visitam os pacientes, para ela não fazer visita lá nessa casa, que lá era uma boca de fumo, tinha muitos traficantes, e aí para ela não ir. Só que ela disse que Jesus estava com ela, que o Espírito Santo era quem guardava ela, e que ela ia, e ela foi. Gente, eu não estou aqui colocando em dúvida o poder do Espírito Santo, nem o poder de Jesus Cristo. Eu estou contando um fato que aconteceu. Pelo contrário, o Espírito Santo, ele tem total poder. Jesus Cristo, ele tem todo o poder. Ele é santo, digno de toda honra e de toda glória. Para mim não existe outro. Ele é o único e suficiente da minha vida. Mas o que aconteceu? Ela foi pregar lá nessa boca de fumo. Foi falar da palavra lá. Sabe o que aconteceu? Os traficantes pegaram ela, estupraram ela, sabe? Quando acabar, todos os traficantes que estavam lá estupraram ela, cortaram a garganta dela. Para tirar o corpo dela de lá de dentro da boca de fumo, foi preciso a polícia invadir a boca de fumo para poder tirar o corpo dela lá de dentro. Eu nunca esqueci essa história. E aí eu pensava nisso, meu Deus, tem 2 bocas de fumo aqui nessa rua. Esse monte de cachorro que os donos soltam à noite, principalmente no domingo, na hora do culto,
Parece que eles faziam de propósito. Todo domingo esses cachorros estavam lá, todo domingo. Todo domingo, todo domingo, todo domingo, quando a gente saía, ou até de dia, quando a gente passava lá, os cachorros avançavam na gente. Aí eu disse pra ele, olha, eu sou uma pessoa de Deus, eu temo a Deus, eu não duvido em nenhum instante do poder de Jesus Cristo, nem do poder do Espírito Santo. Mas eu não vou dar margem ao diabo, para o diabo usar aqueles cachorros ou os traficantes para fazerem qualquer coisa contra mim e contra meu filho que vai comigo. Ah, irmã, você está duvidando do poder de Deus, porque Deus é que guarda. Guarda. Deus guarda. Deus protege. Mas a gente também não deve dar margem para Satanás, não. De jeito nenhum. Porque vai que uma hora eles já ficam gravando lá. A hora que eu passo sozinha com uma criança. E aí eles ficam me marcando. Eles sabem o horário que termina o culto. E aí eles vêm e me atacam com essa criança. E aí, o que vai ser? Eu sei que que minha alma é de Deus. Eu sei. Sei que meu filho também vai para o céu. Mas a gente podendo evitar, a gente evita. E o Senhor me desculpa, eu não vou mais não. Se o Senhor quiser ser meu amigo, nós vamos continuar sendo amigos. Mas lá para a sua igreja eu não vou mais. A não ser que o Senhor venha me buscar aqui em casa, né? O Senhor venha me buscar aqui em casa todo domingo, para mim ir para a igreja, para a sua igreja. Porque se o Senhor vier me buscar e me deixar, eu vou. Eu vou. Eu não tenho transporte para mim, nessa época eu não tinha transporte. Eu ia a pé e voltava a pé. Aí ele ficou calado. Aí eu disse pra ele, eu disse, ó, Senhor, me desculpa, eu gosto muito do Senhor, o Senhor mora no meu coração, mas a gente não deve dar margem para Satanás, de jeito nenhum, para Satanás atacar a gente, armar armadilha contra a vida da gente. E aí eu fiquei desviada, entre aspas, eu fiquei desigrejada, né? Eu não tinha igreja. Quando foi um belo dia, minha vizinha que mora na mesma rua, lá da casa onde eu morava, que hoje meu filho mora nessa casa, eu fui lá no comércio dela, aí eu perguntei pra ela, né? Eu disse, irmã, você frequenta aquela igreja ali, que é a igreja hoje a qual eu congrego? Ela disse, sim. Eu disse, irmã, quais são os dias de culto lá? Ela disse assim, irmã, lá tem culto todos os dias. Tem reunião todos os dias, tem oração todos os dias. E eu disse, não, no domingo, qual o horário do culto lá? Ela disse, no domingo começa 18h30. E aí, o máximo que vai até as 20h30. Aí ela foi e disse assim, você gostaria de ir? Eu disse assim, irmã, eu vou com você, porque eu tô sem frequentar a igreja há muito tempo, há de 6 meses que eu tô sem ir para a igreja. E eu tô vendo a necessidade, eu estou precisando ir para a igreja, voltar para a igreja, porque a gente só orando em casa funciona, mas o certo é a gente ir para ouvir a palavra, né? Ela disse, pois então vamos fazer o seguinte, isso era um sábado, vamos fazer o seguinte, amanhã, às 18h20, eu tô bem aqui na calçada ali esperando, você vai comigo? Eu disse, vou, por me espere que eu vou com você. Aí, quando foi no outro dia, no domingo, me arrumei, quando eu saí fora no portão, ela tava em pé na calçada da casa dela, me esperando. Aí eu fui, cheguei lá, nós fomos juntas e tudo, entrei. Aí fui para assistir o culto. Fui primeiro para assistir o culto para mim saber como era lá nessa igreja, né? Quando eu chego lá,
a pastora de lá tinha sido minha amiga de infância, assim, da juventude, né? Ela é irmã de uma amiga minha que trabalhou comigo, né? E aí a gente se conhecia da juventude. Aí conheci logo o marido dela não me conhecia porque assim, eu tinha mais contato com ela. Ele eu conhecia porque ele namorava com ela, né? Eu sempre via ele lá na casa da mãe dela. Mas a gente não tinha, assim, convivência, amizade. Mas aí eu fui muito bem recebida. E até hoje lá eu sou bem tratada. Aí quando foi no outro domingo eu fui de novo, né? Aí, olha, na hora que terminava o culto, eu entrava na rua da minha casa, a rua movimentada, totalmente diferente, porque a outra lá, além de ser escura, era uma rua escura, deserta, um monte de cachorro, as duas bocas de fumo. Eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida e da vida do meu filho? E nessa outra não. Na hora que terminava eu dobrava assim a esquina, eu já ia. A rua clara, né, pela lâmpada dos postes, cheia de gente, porque tem muitos bares lá na rua. Os bares lotados de gente. Todo mundo lá me conhecia, né? Sabia quem eu era lá, que eu morava lá. E eu chegava em minha casa em paz, em segurança, né? Às vezes até as irmãs mesmo vinham. Tinha irmã que morava depois da minha casa. E a gente ia. E assim eu estou lá há 4 anos, nessa igreja. Amo meu pastor, amo minha pastora, né? Gosto demais deles. Mas assim, eu tirei como lição essa historinha minha, essa pequena história, né? Mas hoje, assim, a gente... É difícil eu ver o outro pastor, né? Meu ex-pastor, porque ele também tem a igreja dele, tem as ovelhas dele, né? Tem os compromissos dele. Mas sempre que a gente se encontra, a gente conversa bastante. Agora mesmo eu fiquei sabendo que ele tinha ido na casa do meu filho, né? Visitar meu filho. Foi lá, conversou com meu filho, foi horas, perguntou por mim, deixou o abraço pra mim e tudo. Mas é assim. E eu lendo essa história assim, a gente vê que as pessoas, elas não estão mais assim, tão preocupadas com as outras. Ou seja, o amor das pessoas morreu. Tá se acabando. As pessoas não se preocupam mais com o seu próximo, com o seu irmão. Nós estamos no período do Natal, né? Natal, assim. Hoje eu estava até falando pro meu pastor que eu não gosto do Natal porque eu tive umas experiências meio complicadas, que eu não vou falar hoje, em outra hora eu falo. Natal e Carnaval, 2 épocas que eu não gosto. Mas assim, eu fico vendo as pessoas, né? Aquele de manhã, aquele Piauí TV aí, fazendo propaganda aí, arrecadação de alimentos para distribuir nas entidades, para as pessoas. Aí eu fico pensando, fazem isso uma vez por ano, arrecadação de alimento no Natal. Dão uma cesta de alimento para as pessoas, que no máximo deve durar 2, 3 dias, uma semana no máximo. Mas assim, o principal eles não dão. O principal eles não dão, que é a palavra, que é falar de Jesus, é falar que Jesus salva, que Jesus está voltando e ele vem buscar a sua igreja, os seus remidos, sabe? Dizer que Jesus, ele tem que ser o único e suficiente Senhor da sua vida. Que nós devemos adorar somente a Ele. Porque só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta.
nos liberta da escravidão que vivemos. Muitos estão preocupados em ceia de Natal, em uma roupa nova para vestir, um sapato novo para usar, mas não está se preocupando em olhar para dentro de si, para o seu eu, para ver realmente o que precisa mudar. Nós precisamos nos policiar todos os dias nos policiar, sabe? Buscar entendimento na palavra, para que não sejamos pegos de surpresa em nenhum momento das nossas vidas. Eu digo todo dia pro meu filho, olha, tu te cuida, tu procura ler a Bíblia, procura ter entendimento. Tem hora que ele me surpreende, ele fala umas coisas que eu fico meio surpresa. Mas assim, as pessoas estão esquecendo do principal, que é Jesus. Todo mundo fala, é um Natal de luz, é um Natal de alegria. Sim, Natal de luz. Mas será que o principal está presente? O principal convidado vai estar presente na sua ceia de Natal? O principal convidado está presente na tua vida todos os dias durante o ano? Durante os 365 dias do ano? O principal convidado, ele manda na tua vida, ele dirige a tua vida. Ou o principal convidado só vai estar presente no dia 24 para o dia 25, que é a véspera, que todo mundo comemora na véspera? Será que ele vai estar só nesse dia? Durante o restante do ano? São 365 dias. Será que durante os 364 dias ele não vai estar? Ele não vai servir para nada? Ele não te serve para nada? Ou você só lembra do principal convidado quando você está sentindo uma dor? Uma dor que eu falo é uma dor física, uma dor de cabeça, passando mal. Quando você está, como dizem as pessoas, quando você está com uma agonia, um desespero. Aí você lembra do principal convidado. Nós temos que abrir o nosso raciocínio e ver, e pensar, e ter, e ver, e aceitar. O principal convidado, ele tem que estar presente todos os dias na nossa vida. Ele tem que fazer morada na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, no meio da nossa família. Sabe assim, eu fico pensando às vezes, quantos pais têm por aí intrigado com filhos, mãe com filhas, mãe com filhos, sabe? E eu sei que tem pessoas difíceis que só Jesus, meu Deus, eu conheço acolá. Eu conheço umas 3 que só Jesus mesmo, para dar um jeito. E ainda dizem que são crentes. Sabe? E aí eu fico pensando, uma criatura dessa que diz que é crente, aí suja o nome dos outros crentes tudinho, porque o incrédulo, o que é do mundo, quando ele vê
uma situação assim errada de um crente, ele não vai falar só daquele crente, não. Ele não vai dizer, é seu fulano de tal, não. Ele xinga logo, é tudo. É tudo. É todos os crentes, é pastor, é todo mundo. Sabe? Ele não isola só aquela pessoa, não. Ele não fala, aquela pessoa crente acolá, fulano de tal, ou então aquele crente acolá. Não. Quando ele vai falar, ele fala logo é de todo mundo. Ele inclui logo é todo mundo. Todo, os bons e os ruins. É que nem uma bomba quando ela cai. Puf. A bomba quando ela cai, ela não escolhe lugar não, ninguém não. É quando ela cai, ela explode e destrói tanto os bons como os ruins. E aí a gente fica pensando nessa situação que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. E o que a gente tem que fazer é somente orar mesmo. Orar forte, buscar a Deus mesmo, porque Deus, Ele é o único que pode vir nos socorrer. Jesus Cristo é o único que pode vir nos salvar, nos resgatar, sabe? Tirar de nós tudo aquilo, afastar de nós todo o joio que tá entre nós, sabe? E eu espero que as pessoas busquem mais Jesus Cristo, quebrantem mais seu coração. Não é porque tu é mole, tu é covarde. Não sou covarde, não. O fato de eu não querer brigar com ninguém, isso não quer dizer que eu seja covarde, não. Claro que existe um momento que você chega a seu limite e você tem que falar, tem que dizer, sabe? Mas eu gosto muito de observar as coisas. Eu gosto muito de observar as pessoas. Por onde eu chego, eu observo bastante, sabe? Eu não gosto de muitas amizades, porque eu tenho medo. Eu aprendi a ter medo de ter amizades, sabe? Eu tenho pessoas que eu me relaciono. Na verdade, eu só tenho uma pessoa que eu confio plenamente, sabe? Assim, a gente sabe quando a gente chega para se jogar dentro de uma piscina. Eu sou assim com essa pessoa. Ela é quase que uma mãe para mim, ela. Eu sei que ela não tem idade de ser minha mãe, mas ela é quase como uma segunda mãe para mim, ela. Eu amo demais essa pessoa. Amo demais, eu faço de tudo. Sabe assim, a gente andar pisando em ovos? É como eu ando pra mim. Nunca desgostar essa pessoa, sabe? Nunca fazer assim coisa errada pra desgostar ela. Ela é um ser humano, eu sei que ela é um ser humano e que nós devemos adorar e idolatrar somente a Jesus Cristo. Mas ela é a única pessoa, assim, ao qual eu confio em falar minhas coisas, contar meus problemas, minhas dificuldades para ela, falar da minha vida para ela. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu precisei, ela me ajudou. Ela me ajuda. Assim como quando ela tá com dificuldade, eu corro lá também, sabe? Aquela troca de amizade. E eu já disse para ela, o meu amor pela senhora vai ser além da eternidade.
Eu não sei como é esse além da eternidade, né? Mas eu creio que além da eternidade, quando nós chegarmos a encontrar com Jesus Cristo. Eu oro por ela todos os dias. Todo dia eu oro por ela. Todo dia eu entrego ela na mão de Jesus Cristo. Todo dia, ela, a família dela, a casa dela, o marido dela, sabe? O marido dela é uma bênção também, é uma pessoa maravilhosa, o marido dela também. Uma pessoa íntegra, honesta, sabe? Sabe aquela pessoa que você se dá bem logo assim, que você gosta mesmo, que você, sabe? Você sabe que aquela pessoa não tem falsidade contigo. E ela é muito positiva, o que ela tem para dizer, ela lhe diz mesmo, sabe? Nós trabalhamos juntas e o que ela tinha para me dizer, ela dizia para mim também. Eu aprendi com ela. Aprendi com ela a ser assim, sabe? Antes eu tinha medo de dizer as coisas para as pessoas me ofendiam, eita, e eu só sabia chorar, sabe? Eu chorava, eu era assim, a rainha do choro. Mas depois que eu conheci ela assim, ela é aquela pessoa que ela é assim, aquela fortaleza, ela te levanta, sabe? Minha mãe sempre dizia assim, minha mãe tinha um ditado que ela dizia assim: se você for procurar um amigo, você procure uma árvore que tenha sombra para ele e para você. Não vá procurar uma árvore pelada não, que não tenha sombra nem para ela e nem para você, sabe? E para mim, ela é essa árvore que tem sombra para ela e para mim. Não tô aqui diminuindo Jesus Cristo, não. Mas ela é uma amizade que eu pedi a Deus, sabe? Porque eu orava de madrugada, como eu faço ainda, eu oro nas madrugadas. E eu pedi a Deus, Deus coloca alguém no meu caminho que me ajude, que seja para mim uma amiga verdadeira, que seja comigo em tudo. E Deus, Ele ouviu minha oração, sabe? Enviou ela. A gente se conhece há mais de 9 anos. A gente se conheceu. E pra mim, ela é assim, como uma segunda mãe pra mim. Uma pessoa que me entende, uma pessoa que me ouve, uma pessoa que diz, quando eu tô errada, ela diz. Quando nós trabalhava junto, que eu tava errada, que eu não tava percebendo que eu tava errada, ela ia lá e ela dizia: você tá errada, você tá fazendo errado, não é desse jeito não, é assim. Aí eu parava, aí eu ia observar e realmente tava errado mesmo. Aí eu ia lá e corrigia o erro, sabe? E aí nós somos amigas até hoje. Hoje mesmo eu tava conversando com ela, dizendo pra ela que eu tinha recebido meu celular. Fazia dias que eu não conversava com ela, assim. Eu conversava com ela no celular do meu marido, mas não era a mesma coisa da gente conversar com o celular. Deixa eu mostrar aqui a capa do meu celular. Chegou hoje, olha. Lindo, né? É um Poco M5S da Xiaomi. Lindo meu celular. Ele é dessa cor aqui, ele é amarelo, dessa cor. É porque não dá pra tirar a foto que eu tô falando nele. Mas tô tão feliz porque agora eu vou gravar vídeo toda hora. Eu já tenho um vídeo gravado nele. Tô gravando esse. E já tem um que meu marido fez na hora que eu recebi, que eu tava desenrolando.
lindo meu celular, né? Lindo, lindo. Amei, amei, amei. Bem, já falei demais por hoje. Falei o que era para falar e o que não era para falar. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um que vê esse vídeo. Abençoe a vida que abençoe a nossa nação. Porque a partir do dia 1º de janeiro também nossa nação vai precisar, não só a partir do dia 1º de janeiro. Nós temos que começar a orar antes do dia 1º. Pela nossa nação, porque a nossa nação vai passar por uma grande tribulação. E nós estamos dentro desse barco, tanto os bons quanto os ruins. É o trigo e o joio, tudo junto. Então nós vamos ter que orar muito pela nossa nação. Buscar muito pelo Senhor. Pela mão do Senhor na nossa nação. Porque grandes turbulências vão vir, né? Mas nada que seja impossível para Deus. Porque o Deus que nós servimos, Ele é o Senhor dos exércitos. Nada para Ele é impossível. Tudo para Ele é possível. Então, além de orar pelos nossos irmãos, vamos orar pela nossa nação também. Porque a nossa nação está precisando de oração. Que o Senhor venha resplandecer o seu brilho e a sua luz sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação. Que o Senhor venha acampar os seus anjos sobre a nossa nação, sobre a nossa vida, sobre a casa de cada família, de cada irmão. Em nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém? E até uma próxima, até um próximo vídeo, até um próximo momento. Agora vai ter vídeo todo dia, vou gravar todo dia. E fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Amém? Não esquece de dar um clique, né? Dá um like aí, compartilha, viu? Compartilha meus vídeos. Isso aqui é para a obra do Senhor. Isso aqui não é para mim. A honra e a glória é do Senhor. Não é minha, porque eu não sou nada. Eu não posso nada. Eu não posso nada. Eu não sou nada. Nada. Eu sou apenas alguém que começou a fazer esses vídeos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até uma próxima. Beijo.